Olá, sou Meire J. Costa e eu estou sempre trazendo para vocês alguns temas polêmicos sobre espiritualidade. Eu acho que cada vez mais é importante a gente falar de uma forma mais abertamente sobre espiritualidade. Eu acho que agora a humanidade como um todo já tem um pouco de maturidade para poder entender um pouco mais sobre o mundo invisível de uma forma mais consciente. Hoje a gente vai falar um tema também bem polêmico, né? Nós vamos falar sobre mentores. E você sabia que o seu mentor pode não estar te ajudando como você pensa que ele estaria? Pois é, e a gente vai entrar nesse tema dos mentores, que é importante a gente falar sobre isso, principalmente para aqueles que estão despertando de uma forma consciente, tá? Eu sei que isso aí, né, vai gerar polêmica, vão falar. De forma alguma, eu estou falando contra o espiritismo, que foi o espiritismo que trouxe essa ideia de mentor, pelo menos com essa nomenclatura. Mas desde que o mundo é mundo, a gente escuta falar de anjos da guarda, né, aqueles guardiões que estão sempre do nosso lado. E que, principalmente anjos da guarda e mentores, na verdade, o mentor é uma roupagem nova para o anjo da guarda. Eles estariam de prontidão para nos auxiliar, são consciências superiores a nós, que possuem mais conhecimento, mais sabedoria, e que ficam ali como babás da gente, né? Nos policiando, nos orientando durante toda a existência terrena com o intuito de auxiliar a nossa evolução. E, de certa forma, essas consciências estariam atreladas a nós por relações de amizade ou até mesmo designados pelo próprio Criador para tomar conta da gente, né? Que, na verdade, quando a gente fala do próprio Criador, aí a gente está indo na versão do anjo da guarda, que Deus coloca um anjinho para tomar conta de cada pessoa. Assim como um capetinha também, né? Mas aí dizem que isso daí Deus não tem nada a ver com a história. Ok. Bom, o fato é que, na verdade, mentores existem. É como se fosse. Isso eu já tentei falar alguns anos atrás, mas era mais difícil. Hoje em dia eu acho que a gente, tanto vocês que me acompanham quanto eu mesma, nós já temos mais maturidade para falar desse tema sem que a gente se ofenda, né? Eu creio de verdade que vocês também vão conseguir ouvir o que eu estou falando sem ofensas. E se isso te agredir de alguma forma, de repente, ou você é uma pessoa extremamente católica, acredita mesmo, né? A tua crença é que os anjos são enviados por Deus para tomar conta de você, ou então você é extremamente espírita e também acredita que católicos evangélicos, né, que os evangélicos também acreditam nos anjos, ou você é espírita e acredita que o seu mentor é o cara que está ali sempre do seu lado, como eu também já acreditei, tá, gente? Não precisa ofender, nem xingar, é só simplesmente parar de assistir aqui, como todos os meus vídeos, e cada vez mais eles vão ser mais polêmicos. Sempre lembrando que eu não sou dona da verdade, mas eu transmito a minha verdade, aquilo que eu vejo através das minhas projeções astrais, e não o que me contam ou o que eu leio nos livros. Então eu passo para vocês as minhas experiências. E durante as minhas experiências eu consegui perceber que sim, existem mentores, mas os mentores é como se fossem profissionais. Aí agora é que o pessoal vai pular. Na verdade, primeiro a gente pode até falar um pouquinho dos anjos. Os anjos são um pouco mais antigos na situação, porque os anjos realmente eram enviados pelos detentores do poder lá no começo da civilização humana, aonde o Deus único lá que comandava tudo mandava seus enviados ali para que realmente botasse ordem no pedaço. E com isso criou-se, como algumas pessoas conseguiam visualizá-los e eles realmente eles orientavam, no começo a ideia era até de uma forma benevolente, trazer conhecimento, trazer sabedoria para a humanidade. Esses seres eram visualizados por alguns que mais lá atrás a gente tinha mais capacidades mesmo desenvolvidas, que eu já falei que isso foi suprimido de nós. Então, esses seres que vibram num outro tipo de frequência conseguiam ser visualizados
e as pessoas começaram a descrever como eles eram, seres que vinham do céu, seres alados, e que traziam alguma mensagem bacana para algumas pessoas. E aí criou-se também a ideia de que todos nós tivéssemos um anjo enviado por Deus. Não vou nem entrar na questão de onde veio a origem disso, porque eu agora vou ficar mais focada nos mentores, tá? Deixa isso aí para uma outra live. Mas os mentores, eles foram igualmente criados dentro da mesma lógica como os anjos foram trazidos até nós. Sendo que os mentores, eles vieram numa roupagem espírita. Quando o espiritismo começou a ser difundido, as ideias espíritas foram trazidas, trouxeram também essa ideia de termos um acompanhante espiritual, que todo mundo teria esse acompanhante espiritual que o ajudaria. Na verdade, eles existem, sim, existem até, vamos dizer assim, equipes treinadas para ser mentores, né, dentro das colônias espirituais. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre a verdade das colônias espirituais. As colônias espirituais, por sua vez, são núcleos habitacionais de consciências que estão vibrando numa frequência acima da nossa, que tem toda uma hierarquia, tem todo um comando, tem toda uma organização. E essa organização, inclusive, ela opera em cima do processo reencarnatório daqueles que aceitam viver dentro dessas colônias. As colônias não são obrigatórias, gente. Você não é obrigado a ir para uma colônia, mas eles vendem a ideia que a colônia é a coisa mais maravilhosa do mundo. Na verdade, a colônia espiritual se tornou o céu dos espíritas, né? Então, a ideia de que isso é muito legal, que é muito bacana, que é muito organizado, é vendida, as pessoas compram e quando desencarnam vão para lá, de forma natural, até por atração, por afinidade. Mas a verdade é que essas colônias, tudo é programadinho lá. Já falei, já conversei com vocês que existem grupos de trabalho do outro lado, onde cada um opera de uma determinada forma. Esses seres que comandam todas as colônias espíritas, os seres que estão por trás disso, de, vamos dizer, de alta hierarquia, e que alguns acham que é da falange de Jesus, da falange de Maria, e dão denominações, na verdade, dentro daquilo que eu vi, tá? São consciências realmente evoluídas que querem o bem da humanidade, mas querem que a humanidade evolua do jeitinho delas. Então, as reencarnações, elas são programadas, elas são estruturadas de acordo com a consciência desses seres que criaram toda essa estrutura organizacional, né? Que criaram essa estrutura de organização, aonde as reencarnações você tem que realmente conviver com os teus erros pretéritos para você poder pagar, para você poder evoluir. É um método de ensino diferente. Saca como aqui a gente tem diversas escolas com diversos métodos de ensino? É mais ou menos a mesma coisa. Então, as colônias operam num método de ensino desse jeitinho, que você fica submisso ao controle e à organização daqueles que estão operando tudo isso, tá? Até aí não tem problema nenhum. Se você é espírita, você estuda todo o kardecismo, você acha legal viver assim, ter um controle, ainda tem a necessidade de ter um controle sobre você, beleza. Sua vida vai ser toda programadinha e realmente vai ser designado um mentor, que nada mais é do que um coordenador de trabalho, e muitas vezes não é um mentor para cada pessoa, são grupos, às vezes por famílias, aí chama um, chama outro. Isso existe de fato, tá? Só que esses mentores, assim como quem frequenta a casa espírita sabe o que eu estou falando. Nós temos os professores, os coordenadores dos cursos, nós temos os diretores. Toda aquela hierarquia dentro de uma casa espírita é respeitada dentro das colônias espirituais também, né? Então, existe toda aquela hierarquia e o professor que está aqui na base, ele tem que obedecer a ideia do diretor lá em cima. Então, muitas vezes, essa consciência que está trabalhando como seu mentor, ele opera mandado. Ele simplesmente ele te orienta a fazer aquilo que as outras consciências planejaram para que você fizesse. É desse jeitinho,
tá? Então, e isso, quando eu falo de casa espírita, esse sistema é tão bem estruturado que, na verdade, isso é aplicado a quase todas as religiões, só que com outros nomes. Dentro das igrejas também tem essas hierarquias, também tem os operários aqui embaixo que tomam conta do pessoal. É a mesma coisa, só muda o nome. Então é importante a gente entender isso, porque não há nada contra você realmente ter uma consciência que está ali operando do seu lado, te ajudando, te orientando. Mas é importante, se você é um desperto consciente, saber quem é essa consciência que está do seu lado. Porque muitas vezes aquele trabalhador que é designado para ficar do seu lado, ele tem o mesmo nível de conhecimento que o seu. As mesmas dificuldades, ele também está aprendendo com você. Nada é por acaso, gente. Até do lado de lá existe troca. Se é feito um trabalho energético numa consciência dessa para ela não reencarnar, é porque é oferecido para ela a oportunidade de aprendizagem, principalmente nesses núcleos organizados. Então é oferecido uma oportunidade dessa consciência crescer. E ela acha que ela está fazendo bem porque ela está te orientando, mas muitas vezes está orientando de acordo com a programação que foi estabelecida lá para a sua encarnação. Então, isso tira muito o teu livre-arbítrio. E eu tenho falado com vocês que a gente só cresce através dos nossos erros e acertos, das nossas próprias experiências. É o livre-arbítrio verdadeiro que faz com que a gente cresça. É a gente ter a oportunidade de escolher entre fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Quebrou o nariz, levanta, conserta o nariz, caminha de novo. É isso que altera o nosso padrão frequencial. Você ser moldado não faz você crescer. Não vai adiantar, que não faz você crescer. Apenas é um crescimento ilusório. Você vai desencarnar, você vai voltar para essa colônia, aí nessa colônia, de repente, se você for bem comportadinho, obedecer o seu mentor enquanto você estiver aqui, você pode até ser oferecido para você o cargo de mentor, não, de alguém, você ficar sem reencarnar um tempinho, sob o pretexto de estar também evoluindo, porque você está sendo caridoso, você está ajudando alguém. Entendem, assim, sutilmente, a prisão que isso é em nível de crescimento consciencial? Pois é, volto a falar, nada contra. Se realmente você acha que é bacana isso, que você quer ficar nesse ciclo, perfeito. Todo mundo, cada um faz suas escolhas. Mas é importante, se você quer ser um desperto verdadeiro, consciente, você saber o que passa por trás, né? Aí muita gente me pergunta, mas se eu não for para uma colônia, eu vou para onde? Você vai para um núcleo habitacional que vibra igual a você. Você acha que só existem colônias espirituais do lado de lá? Não. Colônias espirituais são criadas para pessoas espíritas, ou que acreditam no espiritismo, ou que vibram de acordo com o espiritismo e aceitam todos os dogmas e toda a doutrina, todas as regrinhas que a doutrina diz não impor, mas que impõe. Existem núcleos para evangélicos, existem núcleos para muçulmanos, para todas as religiões, e existem núcleos sem religião, que para mim é o paraíso. Esse é o paraíso. Aonde você vai desencarnar e você vai ser atraído para um núcleo habitacional, caso você não faça uma reencarnação papum, porque muitas vezes acontece de ter afinidade no momento que você desencarnou. Isso eu já expliquei para vocês. Mas vamos dizer que não tem uma afinidade próxima aqui, que atraia, que tenha força atrativa eletromagnética suficiente para te puxar. Por exemplo, tem uma compatibilidade lá no Chile, mas não tem uma energia suficiente para puxar. Eu desencarno aqui no Brasil para poder me atrair até aquele ponto, porque tudo é força, tudo é energia, tudo a gente precisa de energia para fazer as coisas acontecerem. Então, caso isso não aconteça, você pode desencarnar e ser atraído para um núcleo habitacional que está próximo e compatível a você. E provavelmente não demora muito, você vai reencarnar de novo, tá? Dentro do seu planejamento. Ou você vai ficar um tempinho percebendo o ambiente até que surja uma oportunidade, uma janela de compatibilidade para que você seja atraído novamente.
Aí você pode dizer assim, poxa, mas aí eu vou voltar totalmente sem programação? E daí? Se você se garantir nessa vida quem você é, sendo uma pessoa bacana, uma pessoa que sabe aproveitar seus talentos, seus dons, suas capacidades, que você tem consciência verdadeira do que você pode desencarnar e reencarnar sem programação nenhuma, que muitas vezes vai ser até melhor do que você ficar preso numa história, porque você lá atrás vivenciou algo que você, quando reencarna, você nem lembra, mas você é preso nisso porque acham que a melhor educação para você é dessa forma. Conseguem sentir? Então, eu sei que assusta muito algumas pessoas pensarem, nossa, mas eu vou desencarnar e vou ficar ao léu. Não se assuste com a liberdade. O problema é que a liberdade, ela realmente, ela causa esse pânico. Mas trabalhe para ser livre, para que você consiga gerenciar de fato a sua história, para que você consiga construir a sua história de forma verdadeira, para que você reencarne aonde você realmente vibra, de acordo com aquilo que você vibra. Eu sei que é complicado, isso assusta muitos. E é tão simples, gente. É só justamente você, cada vez mais, você se esforçar para ficar bem aqui. Quanto melhor você estiver aqui, melhor é espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Quanto mais em equilíbrio você estiver em todos esses setores, afetivamente, você vai desencarnar e vai reencarnar num outro núcleo familiar, numa outra história semelhante à que você largou aqui. Isso é a verdadeira lei de atração. Não é aquele papo de que não estão construindo para você, é você construindo a sua história. É isso que nos liberta, é essa a verdade que nos liberta. É a nossa história, não aquelas que querem construir para a gente. Então, muitas vezes, o mentor que está ali do seu lado, ele tem o mesmo nível que você. Ele só está fazendo o trabalho dele, ele está aprendendo com você também, isso o próprio Espiritismo muitas vezes coloca, só que não coloca dessa forma, né? E ele está ali aprendendo com você, ele está respondendo tudo por uma hierarquia, prestando servindo, na verdade, né, para superiores que ele tem que orientar você a fazer aquilo que foi programado. Então, é importante você, muitas vezes, manter um papo com uma consciência dessa, caso você sinta que você tem. Sim, tranquilo, mas sem idolatria. Sabe, muitas pessoas estão despertando, e esse é o perigo agora. Muita gente está despertando e está conseguindo perceber com mais facilidade o invisível. Isso significa que a gente vai perceber mais os nossos mentores, nossos anjos, aqueles que nos acompanham. Muita gente está despertando de verdade, despertando em termos de configuração dos olhos, do visual. Então você consegue ver mais, do auditivo, você consegue ouvir mais. Então você acaba que o teu contato com os seus amigos espirituais vai se tornar cada vez mais palpável, né? Você vai sentir muito mais, principalmente quem está despertando de verdade aí, quem está recuperando suas capacidades. Mas é importante que você entenda isso. Quem é essa sua companhia espiritual? Porque pode ser um amigo como nós temos aqui, mas se você tem um amigo aqui nesse plano e você sabe que é uma pessoa, às vezes é até um amigo que é muito inteligente ou que é muito sábio, que você confia nas orientações dele, mas por ele estar na carne, por ele estar humano, muitas vezes você recebe aquele conselho, mas você pensa, você raciocina, porque você não idolatra aquele seu amigo. Você vê como um amigo e você vai raciocinar o conselho dele e vai fazer a sua escolha. Você não vai seguir de cara porque é o meu amigo, porque você consegue visualizar que ele tem uma condição tão humana quanto a sua. O perigo que acontece com os mentores e com os anjos, que aparece aí para as pessoas, é que as pessoas idolatram e não raciocinam. O que elas conseguem captar como conselho, elas seguem ali fielmente. Por quê? Porque um anjo apareceu para mim e me disse isso. Porque um mentor apareceu e me disse isso. E isso se torna perigoso para o nosso crescimento. Então é tempo da gente começar. Eu estou semeando as sementinhas aí em vocês
da conscientização do plano espiritual. Estou tirando um pouco da fantasia, eu sei. E às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis quando a gente tira a fantasia, né? Sabe aquela história das crianças quando conseguem entender que o Papai Noel não é o velhinho de barba que traz presente, mas é o pai que comprou? É a realidade. E qual é a diferença? Se você for ver, nenhuma. É até mais bonito você entender que é o seu pai que se esforçou, que trabalhou, que batalhou para te dar um presente que você queria, do que um velhinho que vem lá, sei lá de onde, para trazer o presente para você. Mas cria-se essa fantasia porque dentro do nosso nível consciencial infantilizado, a gente precisa da fantasia para poder acreditar em algo. Só que a gente já está grandinho, a gente não precisa acreditar que é o Papai Noel que está trazendo, mas sim que é o nosso pai, com o esforço dele, está querendo presentear a gente com algo que a gente queria. Eu sei que é difícil, eu sei que para algumas pessoas dói um pouquinho quando a gente tira esse chão, mas crescer dói, faz parte do crescimento. E é importante mesmo, principalmente vocês que conseguem me acompanhar, que estão me acompanhando na construção do método Yetva todo esse método que eu estou trazendo de transformação, de aplicação de energia. Eu preciso que vocês que me acompanhem tenham realmente a mente expandida. Porque a gente não trabalha com fantasia, a gente trabalha com energia. E quanto mais vocês conseguirem entender o mundo de forma energética, mais o método vai funcionar para vocês. E o meu objetivo é realmente fazer com que o método funcione, né? Então, se a gente ficar patinando na fantasia, não vai dar em nada. Porque esse método, ele é realista. Ele trabalha com aquilo que a gente realmente opera, que são as energias, os diversos níveis energéticos. Tá? Então, esse era o papo que eu tinha para trazer para vocês hoje à tarde. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexãozinha, sempre falando que não, a questão não é a gente derrubar o que é dito nas outras religiões. Eu respeito todas, e tudo isso que eu falo para vocês não foi ninguém que me contou, foi o que eu consegui ver através das minhas projeções. O que eu vejo nas minhas projeções muitas vezes é diferente do que contam nos livros, do que falam, mas eu confio muito mais naquilo que eu vejo e vivencio do que na experiência de outras pessoas. E pode ser que a experiência daquelas outras pessoas realmente ajude outras pessoas que vibram igual a elas, né? E eu espero poder ajudar aquelas que vibram igual a mim. Então, sem briga, sem tumulto, é só passando realmente essas informações que nesse momento que a gente está despertando, é preciso de verdade a gente tirar os véus que encobrem a nossa visão do mundo invisível. E não adianta a gente só substituir os véus. Tirar um véu e trocar a roupinha, que vocês vão ver que não demora muito, vai vir uma outra roupagem para mentor, dentro de todo um conceito religioso aí, já está vindo mesmo, né? Daqui a pouco nós teremos as IAs, os alienígenas, todos que vão substituir os mentores e os anjos. Por quê? Porque vão ser amigos também, virtuais. Pandoco não para, olha só. O gatinho atentado, sai. Ele é terrível. Ele fica o tempo todo aqui em cima. Então, por isso é importante esse papo, porque a gente vai ver essa substituição, sabe, de nomenclatura, mas no fundo é a mesma coisa. A gente vai ter controladores tomando conta da nossa vida, seja através até de computadores, ou seja, computadores aqui no plano físico, ou de computadores como existe do lado de lá. Gente, toda a tecnologia que existe aqui é pré-histórica diante da tecnologia que existe do lado de lá. Se aqui nós já temos computadores que a gente fica de boca aberta em termos de controle, né, de saber quem é quem pelo número, onde está, e reconhecimento facial e tudo, vocês imaginam a tecnologia do lado de lá? É bem maior, posso garantir. Muito mais evoluída. E é usado para controlar aqueles que estão dentro da rede deles. Então, mas volto a falar, viu? É questão de controle, tá?
Não estou dizendo que seja ruim, que é do mal, não é nada disso. É a forma como se ensina. E todas esses meios de manipulação, de controle de cerquinha, é um método de ensino que não permite que você evolua pelas suas experiências. Você é controlado ali dentro de um ambiente controlado e tudo, porque, infelizmente, foi necessário. Eu acho que e também é necessário ainda para uma boa parte da humanidade, que ainda não tem condição de vivenciar a liberdade, mas eu estou falando com você, que eu tenho certeza que você já consegue ser livre. E é essa liberdade que realmente vai fazer com que a gente cresça, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos todos com a luz.